Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio, então. Tudo new? Tudo bem, tudo bem. Então tá bom. Então a gente está aqui para mais um episódio do podcast Além do Básico da Clínica Nassis de Estomaterapia de Porto Alegre. Então é um prazer estarmos reunidos aqui, né? E meu nome é Gustavo, eu sou enfermeiro, estomaterapeuta e sou sócio da Nil e da Vanessa. E o meu nome é Nildete, sou estomaterapeuta, sócia da Clínica Nassis. Eu sou Vanessa Bagiotto, sou estomaterapeuta da Clínica Nassis também e consultora de amamentação. O podcast aqui conta hoje com o apoio de alguns patrocinadores e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Um dos patrocinadores é a Cosmoderma, que é uma empresa que ela atua já há 17 anos no setor industrial. Ela é referência nacional na fabricação de produtos cosméticos, saneantes e produtos para a saúde. Ela segue altos padrões de boas práticas de fabricação, com controle de qualidade em todas as etapas do processo. Ela investe constantemente em pesquisa e desenvolvimento, incluindo a nanotecnologia, com ativos naturais e formulações sustentáveis, sempre aliadas à tendência do mercado e às normas regulatórias nacionais e internacionais. Com o objetivo de promover saúde, ela respeita o meio ambiente e coloca sempre o ser humano no centro de tudo. Tem sua linha de produções produtos para o cuidado de pele, higiene pessoal, limpeza de instrumentos cirúrgicos. E hoje ela está aqui como um dos patrocinadores do podcast da Nassis. E a gente tem o apoio também da empresa Vidibula, que é uma empresa que atua no segmento de produtos hospitalares e saneantes e tem hoje 30 anos já de experiência no mercado. E ela atua muito forte, né, com soluções para o tratamento de feridas complexas e oferece tecnologias avançadas que contribuem para o bem-estar e a saúde dos pacientes. Entre essas tecnologias está a terapia por pressão negativa, que tem revolucionado cuidados com feridas crônicas agudas e contribui para acelerar o processo de cicatrização, reduzir complicações, devolver qualidade de vida. E com uma trajetória construída sobre confiança, ética e parceria, a Vidibula acredita que cuidar de feridas é transformar vidas. Temos também o apoio da empresa RVB, que é uma empresa também atuante aqui no mercado do Rio Grande do Sul desde 1996, e ela trabalha com a marca Hollister da linha de estomias aqui no estado. E a RVB, ela tem uma missão que é atender às necessidades dos usuários, né, dos pacientes desses produtos de uma maneira proativa, sempre visando a máxima qualidade, satisfação e bem-estar das pessoas como resultado das ações da empresa. E a RVB busca cumprir essa missão perante a comunidade e aqueles que utilizam esses produtos e serviços, sempre de forma ética e integral. Bom, a gente ainda vai contar aqui com o patrocínio da LifeSul, tecnologia médica. A LifeSul é um grupo de empresas, então, que atua na representação, importação e distribuição de produtos médicos hospitalares desde 1996. Eles iniciaram as atividades no Rio Grande do Sul e hoje eles atuam no Brasil inteiro. A LifeSul, então, ela é uma empresa que ultrapassa a atividade empresarial, sendo sua intenção construir um elo, então, entre os clientes, os consumidores e a busca de qualidade de vida. Todo o trabalho deles é voltado para a busca de qualidade de vida das pessoas que eles atendem indiretamente através dos seus representantes distribuidores. Então. E esses são os nossos patrocinadores aí. Nós vamos falar um pouquinho dos produtos que eles vão oferecer no final dessa edição do podcast. E eu já queria, então, apresentar o nosso convidado de hoje. Agora sim, é a sua vez, doutor Rafael Bueno, que é urologista. Vou deixar que o senhor se apresente para nós, aí, fale um pouquinho da sua trajetória, da especialidade da urologia que o senhor representa na medicina. Primeiro, agradecer o convite de vocês. A gente já conhece a enfermeira Nil e o trabalho de vocês. A gente tem uma parceria já de algum tempo. Vocês nos assistem lá no Hospital Moinhos de Vento e dão uma tranquilidade para os nossos pacientes. Há algum tempo já sou fã do trabalho de vocês e isso impacta bastante nos nossos pacientes. Eu sou médico urologista, a urologia faz parte da minha vida há 25 anos, já sou médico há 25 anos urologista,
Eu vim de Vacaria, toda a minha família é do interior de Vacaria. Vim com 14 anos aqui, estudar no Rosário, depois passei na URGS para medicina, depois 6 anos fiz cirurgia geral, 2 anos e 3 anos de urologia. E desde então, 2000, eu venho procurando estar em todas as tecnologias, e a mudança da urologia foi impressionante nesses anos todos. Eu participo dessa mudança, Imagino, né? onde eu peguei a época de fazer uma das biópsia de próstata digital com o dedo, e a gente foi migrando para ecografia e depois migrando para sedação, paciente sem dor, e hoje a gente tem a biópsia transperineal, que é uma das coisas, das evoluções que tem na urologia. Tem a cirurgia robótica, que a gente já faz há 9 anos no Hospital Moinhos de Vento, tem o laser, que a gente trata as doenças da próstata. O urologista, no final, ele é conhecido como médico do homem, mas, na verdade, ele é o médico do aparelho urinário, né? Ele é um clínico cirurgião. Doutor, o senhor opera, sim, o urologista opera, Isso aí. né? Mas é normal, assim, o público em geral não saber muito o que o urologista, a médica, o urologista fazem no tratamento. É Né? bom deixar bem claro que não é só médico de homens, né? Não, Isso porque aí. a mulher tem rim, tem bexiga. É isso aí, que fique bem claro, né, doutor Rafael? Muito bom. O senhor traz uma questão que o senhor vem do interior, vem da Vacaria, né? E a gente tem um estigma do médico urologista, que é o médico de homem, que vai fazer o exame da próstata. Nós vamos falar um pouco sobre todos esses parâmetros aí em relação à urologia. E a nossa intenção é tentar desmistificar uma série dessas questões que ficam aí no senso comum. Né? Nós, na estomaterapia, a gente trabalha com, especificamente, o estomaterapeuta vai trabalhar com as questões da incontinência urinária, da reabilitação do assoalho pélvico, né, do paciente que tem questões urológicas que chegam para nós para esse tipo de cuidado e tratamento, e auxílio no processo de tratamento. Além disso, nós, estomaterapeutas, ainda vamos cuidar dos pacientes aqueles que fazem outras derivações urinárias, as urostomias, enfim, né? Uma questão, então, que traz à tona, assim, e inicia as nossas perguntas para o senhor e que a gente possa discutir aqui nessa mesa, está relacionada com essa condição de incontinência urinária, se ela interfere na relação sexual, na libido, na ereção ou na própria libido feminina, né, na ereção feminina também, né, se é que existe essa condição também, mas existe, né, essa condição na mulher também. E se tem algum caso que, por estar incontinente, o sujeito teve alguma condição, uma história que foi marcante, assim, para contar pra gente aqui, em relação a isso. Se tem interferência, se tem uma história que chamou a atenção. Começando de trás para diante, histórias, o que não falta no consultório urológico. Né? E, então, tem situações muito, muito engraçadas e que a gente até não acredita que a gente está escutando, mas existem bastante. Do ponto de vista de incontinência urinária, eu julgo uma das coisas mais graves, que mais impactam na saúde de homem e de mulher. Eu acho isso, se tem a mística da disfunção erétil, mas se um paciente, quando ele experimentar ter uma incontinência urinária e ter uma disfunção erétil, se ele tivesse que escolher e ele experimentar as duas, eu tenho certeza que ele escolheria não ter a incontinência urinária. E isso vale para homem e vale para mulher. Do ponto de vista feminino, nós, urologistas, conseguimos resultados melhores com uma cirurgia muito mais simples e realmente efetiva, que é, por exemplo, o tratamento de incontinência urinária de esforço com o uso de telas, por exemplo, slings, né? Então, isso tu consegue, e é uma brincadeira que o urologista faz. O urologista, ele tem uma aptidão para o seu paciente como se fosse o cabeleireiro dele, 20, 30 anos, né? Isso mesmo. Com as mulheres, nós temos esse problema, porque ficam bem e não voltam. Resolveu. Né? Mas o homem então, não, né? A cirurgia de incontinência para a mulher é extremamente efetiva. O homem, ele, por causa da anatomia dele,
não se tem uma cirurgia que é, assim, muito próximo do 100%. Tá? Então, do ponto de vista de incontinência, é muito importante os fisioterapeutas pélvicos, muito importante mesmo, já fazem há algum tempo parte do nosso tratamento multimodal, né? E não tem dúvida nenhuma que eu acho a disfunção erétil super importante, mas a incontinência eu acho extremamente impactante na qualidade de vida dos pacientes. A incontinência aparece, né? Aparece na calça molhada, o odor. Ele fica muito característico. Isso mexe muito com a questão muito mais... social, isolamento social primária da pessoa, né? Aquela coisa lá que a gente aprende desde a infância, que a gente tem que controlar a saída das fezes, a gente tem que fazer cocô direito, controlar para fazer no horário certo, aquela coisa. Xixi tem que fazer no vaso sanitário, no pinico, no vaso sanitário, tá? O homem, então, ainda não pode chacoalhar lá, né? E molhar todo o vaso sanitário. As mulheres ficam loucas com a gente quando a gente faz isso no vaso sanitário do banheiro da casa da gente. Então, tem toda uma mística que se constrói culturalmente nesse sentido, né? E aí a gente acaba... da autonomia, né? Eu acho que quando tu não tem autonomia, o controle, o autocontrole de coisas fisiológicas básicas, isso mexe muito com o psicológico, né? E a sexualidade, né, Vanessa, que mexe muito também com isso, né? E agora vai sair xixi quando eu estiver transando, e como é que vai ser isso? Dramático. É dramático. Deve ser dramático. E a disfunção erétil, ela não aparece, né? Não aparece assim, vai aparecer mais no íntimo. Né? No íntimo, claro, exatamente. Deve ser dramático. Então, de fato, é uma questão interessante de a gente pensar a coisa de que prefere ter disfunção erétil do que incontinência. E aí, puxando um pouco a brasa pro assado de vocês e não pro meu, eu acho que é fundamental terem profissionais que se dediquem a essas áreas, muito, porque conseguem com o tempo e com o seu know-how trazer tranquilidade para o paciente. O que nós, urologistas, por causa até do tempo um pouquinho mais exíguo, por causa de estar lidando com outras coisas, resultado de exames, recidivas de cânceres do mesmo paciente, talvez deixe isso um pouquinho são olhares de lado. Diferentes, Olhares né? diferentes. O olhar do cuidado, o olhar do diagnóstico, do tratamento, eles são olhares diferentes. E super complementares, né? E super complementares, isso. Um depende do outro total, né? Totalmente isso. E uma coisa que a gente vem também conversando, assim, a gente observa, né, no nosso dia a dia com os pacientes, e o senhor também deve observar, assim, a questão da sexualidade masculina, né? A dificuldade dos homens falarem sobre isso. A gente sabe que a incontinência, ela tem um impacto muito grande na vida, né, do homem na questão social, isolamento social, mas o homem, eu acho que ele tem um pouco mais de dificuldade. Quando é para contar um fato heróico, né, da sua sexualidade, isso é mais fácil para ele. Mas quando fica mais com problema, alguma coisa de autonomia, isso eu acho que se torna um pouquinho mais complicado, assim. Então, é verdade que eles evitam, assim, procurar o urologista, procurar o tratamento médico, em função desse medo, né, de realizar o autoexame, o exame de próstata, né, eu vou procurar um urologista, ele já vai querer fazer o exame em mim. Então, eu não vou. Isso é fato? O senhor observa isso no consultório? São duas coisas diferentes. Assim, uma coisa que é muito, muito frequente é tu ter um paciente que é muito vinculado a ti. E se tu não pergunta sobre a sexualidade dele, ele não te fala. Aí, depois de um tempo, tu viu que ele gastou rios de dinheiro nessas clínicas de trambique aí que tem. Que não funciona nada, né? Que é simplesmente uma coisa muito, muito desonesta. É sigilosa, né? Não Cria um sigilo que não é para isso. Tem que passar por critérios, guidelines, e ele chega para ti, doutor, eu não sabia que o senhor fazia isso, né? Que o senhor tratava. Na verdade, a andrologia não é uma especialidade. A andrologia é simplesmente um capítulo da urologia. Exato. Só um capítulo. Claro que hoje a gente se dedica mais, alguns, no meu caso, a câncer, cirurgia robótica, cálculo, e outros mais a sexualidade, e aí se autodenominam andrologistas, mas a parte, e aí respondendo a tua primeira pergunta, a parte da sexualidade masculina, o paciente não fala se não for questionado. O teu paciente, aquele paciente que está há muito tempo contigo. Aí se tu pergunta, daí vem todo o rosário. Bom, a segunda questão, ela mudou absurdamente nesses 25 anos. Hoje, eu não vejo uma dificuldade do homem chegar e dizer assim, eu vim para o exame, ou
o senhor acha que é necessário o exame? Eu não tenho problema nenhum. Tu vem, o senhor me diz e eu tô aqui. E isso mudou, nós temos um refinamento muito maior na detecção de câncer de próstata através de PSA, através da ressonância multiparamétrica. Claro que essa deve ser utilizada apenas nos pacientes em suspeição, alteração de PSA ou toque, mas mudou muito. Nesses anos todos, assim, é muito raro. Mesmo os do interior. Isso que eu ia perguntar. Mesmo os do interior, é muito raro dizer assim, não quero fazer o toque. Sim. Muito raro mesmo. A senhora acha que isso mas a senhora acha que isso tem a ver com a questão do aumento da campanha do Novembro Azul? Acho aí, que sim, aqui, também. Né? Acho que essas campanhas, elas são bem legais. Né? O Novembro Azul, Outubro Rosa, depois outras da área gastrointestinal, da área de depressão, suicídio. Essas campanhas nada mais fazem do que alertar dentro de casa, se conversar a respeito disso, questões de, pai, faz 2 anos, 3 anos, daí o cara, é mesmo, sabe que é verdade. mesmo. Faz uns 3 anos que eu não vou lá no Rafael, sabe que eu vou lá e marco. Essa é uma coisa. A outra mulher diz, tu quer morrer, não sei o quê, eu vou marcar para ti. E o paciente se queixa, olha, minha mulher só me enche o saco de ver, essa gosta de ti. Essa gosta de ti. Tem as que não gostam. Essa aí tem que bem. Esse podcast é para atingir quem quiser assistir. Sim. Né? Então, seja na área privada, quem vai assistir pode estar buscando e entendendo as informações que a gente está discutindo aqui, seja na área pública também. Né? Eu acabei de voltar do Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, que aconteceu agora em dezembro, e algumas discussões relacionadas às campanhas que estimulam aos itinerários terapêuticos da população que procura o posto de saúde para cuidar de si. E uma campanha que com menos atingimento ainda foi a de atingimento de diagnóstico, de tratamento, foi a do Novembro Azul relacionada ao câncer de próstata. Né? Então, se discutia lá naquele grande plenário formas de abordar mais o homem para ele ir procurar e melhorar a sua saúde masculina de modo geral, né? Tanto com as doenças cardiovasculares, diabetes, mas em relação às doenças urológicas, né, que podem aparecer no homem. Então, só uma curiosidade, assim, para que quem vai nos assistir possa também saber que isso está em todo lugar, né? Seja na saúde pública, seja na saúde privada. Não só na urologia, mas em outras especialidades também, que o homem às vezes tem uma dificuldade de procurar. Exatamente. Doença cardiovascular, o cardiologista, médico, né? O endocrinologista que vai tratá-lo da diabetes, que tem ocorrências de incontinência urinária por conta do diabetes, né? Na verdade, nós estávamos divagando aí sobre isso. Eu acho que as coisas não devem ser de tu criar pânico, nem nos pacientes, nem na população. Sim. Tá? Eu sou contra campanhas que criam pânico. Criam pânico, verdade. Sai todo mundo naquela campanha fazer os exames, não Eu acho faz mutirões por causa disso. A ideia de isso não é isso. Estimular eu acho que a ideia conhecimento. é estimular o conhecimento. E aí, a própria pessoa, não vamos chamar de paciente, né? ela dizer, eu tenho que ir lá, vou chegar lá, vou falar para ele essa alteração que eu tenho de disfunção erétil, isso é normal, não é normal? Uma coisa assim, sem criar pânico. Isso eu acho muito legal. Sim. Isso é muito legal. E a gente falando muito de próstata, né? E como o Gustavo falou, nós atuamos bastante com incontinências e aí entra muito a parte do cateterismo, né? Então a gente faz muita orientação e muito acompanhamento de paciente que precisa o cateterismo intermitente limpo. E aí a gente sabe, né, que tem algumas indicações, sobretudo em pacientes que têm lesão medular, né, que não vai conseguir ter o esvaziamento adequado da bexiga, mas condições relacionadas à próstata também, alguns pacientes não conseguem esvaziar bem a bexiga. E eu queria que o senhor falasse um pouco para nós, doutor Rafael, quais as consequências de a gente ficar com essa urina retida na bexiga, não conseguir esvaziar bem a bexiga, né? Por que a gente tem que usar um catéter para esvaziar? Porque vai fazer mal uma urina lá dentro, já que a bexiga é o lugar da urina, né? Então, boa essa. Então, para o público leigo, né, cateterismo intermitente limpo é indicado
para bexigas afuncionais, que não funcionam, né? São, na maioria das vezes, bexigas neurogênicas que não conseguem fazer o esvaziamento, né? O problema é que quando tu tem uma quantidade de líquido dentro da bexiga e não esvazia, acima de 500, 600, 700 ml, a bexiga começa a ter um aumento, começa a lacear, vamos falar um termo pro leigo, começa a lacear, ela começa a se distender, e aí fica 1 litro, 1,5 litro, e isso começa a ter um problema nas unidades superiores, quem são os rins. Isso faz com que nós tenhamos uma morte de células renais. Essa morte de células renais leva a uma coisa que absolutamente todo mundo tem pavor, que é a falha renal, uma insuficiência renal crônica, levando a uma hemodiálise. Ninguém quer. Né? Então, esse é o principal. E aí o cateterismo intermitente, e aí o fisioterapeuta, as pessoas que trabalham com isso, conseguem, com um simples cateterismo, se autocateterizar, com as orientações de qual os melhores catéteres, a higiene, essas coisas, fazendo com que pessoas, por exemplo, o paciente sempre pergunta assim, doutor, isso não tem como fazer? Digo, vamos lá, tu usaria muletas? Aí, cara, claro que não, mas por que tu não usaria muleta? Pro resto da vida? Porque eu tenho as pernas. Exatamente. Tu anda? Claro, eu também. Mas se tu não tiver mais as pernas por alguma tragédia da vida, a muleta é espetacular para te levar em algum lugar. A mesma coisa o cateterismo. Eu também acho que urologista, teria muita dificuldade em passar um catéter na minha uretra. Mas vendo os pacientes se acostumarem e vendo o trabalho dos profissionais, fisioterapeutas, educando, é coisa inacreditável como se adaptam, não é? Super. E é isso. É que nem Como óculos, né? Eu faço uma comparação para as pessoas, por exemplo, que usam bolsas de estomia. Bom, eu uso óculos a vida, eu vou ter que usar a vida inteira. Eu não enxergo sem. São adaptações. São adaptações. Exato. Se fosse uma escolha, a gente escolheria não usar Exatamente. né? Mas Exatamente. a gente tem que ter alguma opção E é para uma corrigir, bela opção. para corrigir o que está falhando. E, inclusive, se a pessoa adere bem ao tratamento e faz esse acompanhamento adequado e faz o cateterismo, tem uma qualidade de vida muito melhor. Claro. Porque tu ter infecções de repetição, tu passar muito tempo fazendo tratamento com antibiótico, tendo internação e ter o risco de ter uma falência renal, né? Então, compensa. Não é uma coisa agradável, mas compensa. Vai trazer uma qualidade de vida bem melhor para a pessoa. Nenhuma dúvida. Exato. Eu estava falando sobre a questão das bolsas, né? Das bolsas de estomia, das urostomias, e eu sempre... eu me dedico mais a trabalhar com pessoas com ostomias urinárias, intestinais e com feridas, né? A Nildete, que é a nossa maior referência aqui, a Nildete e a Vanessa, na questão da incontinência, então, né, a Nildete vai trabalhar com pessoa com incontinência, que é uma das áreas da estomaterapia, vai fazer, como o senhor mesmo estava falando agora, as orientações todas para o cateterismo intermitente limpo, né, Nil? E de vez em quando até... Uma vez eu estava em Lajeado, na clínica Nasce de Lajeado, e chegou um cidadão para eu atender com queixas de incontinência, porque viu lá no site da Sociedade Brasileira de Estomaterapia que eu era um estomaterapeuta, que a estomaterapia trabalhava com essa área. Eu disse, eu não trabalho com essa área, mas eu tenho uma colega que trabalha. E aí eu liguei para a Nil e disse, Nil, tenho isso que eu preciso orientar o paciente. Ou eu te mando para consulta. A Nil na época não tinha tempo, então a gente fez quase como um matriciamento. Ela foi me orientando e eu fui atendendo o paciente. Mas no caso... a gente está falando aqui da incontinência, de que leva à perda de urina, e uma ostomia, uma derivação urinária, também leva à perda de urina e vai precisar de algum manejo das bolsas de estomia para poder coletar essa urina. Então, mudando um pouco o nosso foco aqui agora, né, falando também de derivações urinárias, em que situações assim, a gente vai ter que fazer uma derivação urinária? Não necessariamente, né, porque
tem muitas derivações urinárias, né? A gente tem técnica de Mitrofanoff. Inclusive, o Sérgio Mitrofanoff acabou de falecer 2 semanas Sim. atrás, né? Uhum. Que foi o médico da criador da técnica, técnica de Mitrofanoff, que é uma das técnicas de derivação urinária. Uhum. Então, como ver a situação dos estomaterapeutas cuidando dessas pessoas? Né, das diversas urostomias, técnica de Mitrofanoff, enfim, outras que existem tantas. Uretero, Quais elas? Nefro, né? São muitas aqui, né? Primeiro para o público leigo, então. Quando é que se faz uma derivação Isso. urinária? Como é que a gente faz uma derivação urinária? Derivação urinária, tu tem os rins que no ureter levam a urina para a bexiga. Quando se tem que tiver uma falência, nós já falamos aqui, uma falência da bexiga, e ela passa a ter algum problema que ela comece a trazer grande efeito no paciente, por exemplo, uma inflamação, a cistite actínica pós-radioterapia, de alguma coisa na pelve, tem um sangramento que não para o sangramento da bexiga. Uhum. Então, é um recurso que nós urologistas temos, que é retirar a bexiga e fazer uma derivação urinária, tá? A mais conhecida, a mais frequente é tratamento de câncer de bexiga invasivo. O câncer invasivo de bexiga, ele é 10% dos cânceres de bexiga, felizmente 90% são tumores superficiais, mas aqueles que são tumores invasivos, a chance de cura desse paciente é retirar a bexiga. E aí se faz uma derivação urinária, que ela pode ser feita com uma cirurgia mais complexa, que é uma neobexiga, pegar a parte do intestino e fazer com que aquela parte do intestino se ligue na uretra e passe a ser uma derivação continente, ou uma derivação incontinente, que se pega uma parte bem menor do intestino e isola ele do trânsito intestinal e leva até a pele, que daí é a área de vocês. Que é a cirurgia de Bricker, que é a cirurgia de Bricker, que é um conduto ileal, que é a mais famosa. Mas tem outras, por exemplo, Mitrofanoff, que foi citado aqui, tem ileostomia, ureterostomia, onde leva direto na pele. Uhum. Né? Que daí a gente precisa usar as bolsinhas, famosas bolsinhas de coleta de Essas urina. bolsas dão muita dor de cabeça quando não se tem um melhor acompanhamento, né? Muito. A reabilitação é importante. A gente tá com um paciente justamente assim, né? Uma pessoa que foi urostomizada, fez uma urostomia de Bricker, essa que o senhor está contando, que é um pedacinho do intestino, liga os ureteres ali, né? Faz o conduto ileal externo, então, e ele está com muita dificuldade e é impressionante como a qualidade de vida... Ontem a gente estava discutindo o caso dele, entre nós três aqui, para ver qual seria a melhor conduta que a gente conduziria para melhorar a vida desse cidadão, né? Porque ele está isolado dentro de casa, claro. Porque ele perde urina, ele fica molhado, ele não consegue sair mais, então a gente está tratando disso para ele. Porque a diferença para o público entender é que quando a gente tem bexiga, a gente está conversando aqui, tomando água, e não tem problema. A gente, daqui um pouco, quando acabar o podcast, uns mais velhos, outros mais jovens, os mais velhos vão dizer, com licença, vou até o banheiro. Primeiro. Quando se tem a prioridade. Quando se tem um conduto ileal, não se tem essa possibilidade, não se tem controle. Os rins estão produzindo e largam direto na bolsa. Quando essa bolsa enche e ela não cola bem, né? Por paciente obeso, por problema de pele, por dermatite, por colocação do estômago numa área de dobra, faz com que esse paciente viva mijado. Né? E isso é uma coisa, aquilo que nós estávamos falando lá no início. Sim. Isso é uma coisa que diz assim, mas eu vou viver assim? Isso leva um sentimento muito de desânimo, né? Porque quando você faz a cirurgia para tratar um câncer, uma cistite actínica, resolveu o meu problema. Claro. Vou fazer a cirurgia e tô curado. Tô curado. Né? Não é bem assim, e né? E aí depois você começa nessa fase de adaptação com a bolsa coletora. Mas realmente, retirar uma bexiga, que é uma coisa bem traumática, impressionante como quando dá certo
o cuidado do estômago, Sim. é impressionante como esse paciente muda a vida dele. Fica Ah, bem, é. fica bem. Muito, Isso. fica bem mesmo. Essa familiar tá assim, a gente Volta a precisa melhorar a Fica qualidade bem, de vida dele, né? Então a gente conta com vocês, né? Então nos Isso. achou lá e a gente conta com vocês Perfeito. porque a gente sabe que vocês trabalham com isso, trabalham nessa área. Isso que tá falando é incrível, assim, também. E eu acho que é o que traz pra gente uma motivação muito grande para continuar cuidando desses pacientes, né? É. Porque a gente tem o intuito de divulgar a estomaterapia, porque realmente não é uma especialidade tão conhecida, assim, Não, né? não. E E a gente sabe a diferença que isso faz na vida das pessoas. E assim, a gente... É um marco, né? Um divisor de águas. Exato. E aí, às vezes, a gente encontra pessoas, assim, que vêm sofrendo, que acharam que na cirurgia ia tudo se resolver e que não estão conseguindo adaptar um equipamento, ou mesmo tá com o equipamento adaptado, mas eu não sei se que eu posso ir numa praia, que eu posso ir na piscina, que eu posso viver, que eu posso namorar, né? E aí, quando a gente começa a acompanhar e começa a adequar a rotina e adequar os equipamentos, a pessoa realmente muda, né? Isso dá uma satisfação muito grande. Claro. A gente assim, e colabora com o trabalho do médico, né? Porque daqui a pouco o médico, como o senhor disse no início, ele também está fazendo a sua parte e aí o resto como é que vai ser, né? Então, nesse sentido é que a gente está também... As soluções, elas têm que vir juntas. Vir juntas, de fato, vir juntas. Porque, por exemplo, tem um paciente que vai fazer uma técnica X lá de derivação urinária e que não precisa usar bolsa daqui a pouco, vamos pensar assim. Ou pode usar uma pequena bolsa só para coletar resíduos, mas precisa ser cateterizado, porque tem derivações urinárias também que precisam ser cateterizadas, tô certo, né? Sim. Que não necessariamente só pela uretra, é isso mesmo? Sim. Né? Nós falando aqui, eu acho um alerta importante. Hoje se vende facilidades, né? Uhum. E principalmente no Instagram são maravilhas. Parece que a vida... Que a vida é linda. E eu acho a vida linda, mas eu acho sacanagem o que fazem. Não, parece que aquela... Aquela que tá ali. Fazem sacanagens de fazer uma cirurgia de grande porte e dizer que absolutamente não vai ter nada e vai dar tudo certo. Tem isso. Eu não acho legal. Mesmo que muitos pacientes queiram escutar isso. Muitos pacientes querem, olha... é isso aí que eu quero, doutor, mesmo. Né? Mas eu não vejo a vida dessa forma. Eu acho que nós, contando absolutamente tudo que pode acontecer e dizendo que o trabalho que a gente faz é só parte, ele precisa ter um envolvimento do fisioterapeuta, do estomatologista, do estomaterapeuta, desculpe, ele precisa ter, se o médico identificar, um acompanhamento psicológico, a família junto, tudo isso, uma rede de apoio, tudo isso faz com que os resultados, sem dúvida nenhuma, sejam muito melhores mesmo, né? E, doutora Rafael, o senhor falou lá no início da apresentação que o senhor trabalha com a cirurgia robótica, né? A gente sabe que o ser humano ele não pode ser substituído pelo robô, né? Ainda mais nessa área, que é uma área que por hora, precisa... graças a Deus. Graças a Deus. Pois é. Precisa de um olhar humano, de uma avaliação humana. Não, mas eu acho que isso aí não tem como substituir, né? Esse olhar humano. O robô precisa ser conduzido por alguém, né? Exatamente. Será? Agora tá me deixando... Agora eu só vou ter que contar um pouco para nós. Agora fala mais da robótica para nós. Quando ela é indicada, qual o benefício dela em relação a outra cirurgia convencional? Como que funciona? De novo, né? Começando de trás para adiante. Ótimo. Eu não tenho dúvida, não gostaria que fosse, mas vai ser assim. Já tem carros pilotados. Sim, isso é fato. Então, isso é fato. Isso é fato. Né? Então, muito provavelmente, teleentrega, ao longo do tempo, né, vão ter cirurgias mapeadas, né, onde determinados tipos de especialidades podem, né, ter um robô que vai fazer sempre a mesma cirurgia e vai poder ter autonomia. Padrão, inclusive, ter né? autonomia. Por exemplo, uma cirurgia de apendicite, tirar o apêndice, dar os pontos. Cirurgias reconstrutivas, acho que talvez demore muito mais, por exemplo, a cirurgia de câncer de próstata, que é uma reconstrução, tu tira o câncer, tira a próstata e vesículas seminais e tem que reconstruir bexiga com uretra. Mas, agora, nesse momento que estamos, a cirurgia robótica é um grande avanço.
É uma cirurgia que tu consegue, através de uma plataforma robótica, ter acuidade visual inacreditável. Nós enxergamos coisas que antes era só o tato. Tá? A próstata, ela se localiza num local bem desfavorável. Ela é na pelve, embaixo do osso, do púbis. Pega pacientes obesos, tá? Então, a cirurgia robótica consegue incrivelmente fazer essa cirurgia com um sangramento mínimo, mínimo, né? E na reconstrução, ela tem um papel importante numa das coisas que para o homem é muito caro, que é a função erétil, né? Vamos lá. Quem disse que o paciente vai ficar com ereção certo está mentindo, tá? É muito Não certo, acontece. né? Por quê? Porque a doença é variável de pessoa para pessoa, a anatomia é variável de pessoa para pessoa, e agora, onde estamos, a experiência com a robótica é muito diferente de quem faz há 9, 10 anos, de quem está fazendo há 1 ano. Muito diferente. A curva de aprendizado é muito diferente. Ah, mas doutor, é o mesmo robô. É o mesmo robô. Mas não é ele que faz. Não é ele que faz. É simplesmente um acesso. Assim como a videolaparoscopia é um acesso. Tá? Isso. Então, esse é um alerta para dizer assim, mas então é só tua equipe que é boa? Ela falou, não, a minha equipe é ótima, que tem 3 cirurgiões extremamente capacitados, com experiência de muitos e muitos anos, mas tem várias outras equipes que são tão boas quantas, mas nem todo mundo é igual, porque tem a curva de aprendizado. Tá? Tem o tempo que se utiliza essa plataforma. Né? O que se via antes, comparado com o que se vê hoje, tem uma melhor experiência em relação a isso, né? Não tenho dúvida que o que se vê hoje somente, né, vai ter aquele recorte de hoje somente. Tudo né? é uma construção. Uma construção. Sim, né? é isso. E teria um menor risco de alguns acometimentos, como, por exemplo, a perda erétil para o homem na cirurgia robótica? Quando tu atinge uma quantidade aí de 50 cirurgias, 70 cirurgias robóticas, tu consegue atingir um nível muito bom de conseguir poupar os nervos quando... porque qual é o problema? Os nervos, eles estão grudados, aqui tá a próstata, eles estão grudados embaixo. Tá? Então, às vezes, tu tem dificuldade porque, vamos lembrar, tu faz a cirurgia para retirar o câncer. É o câncer. Não, doutor, eu não quero ficar disfunção erétil. Não, tá lindo, mas nós temos que tirar o câncer, certo? Vai ficar igual se continuar Nós temos que tirar o câncer. câncer. Vai ficar com disfunção. Então, a primeira coisa que se faz é tentar tirar sem margens comprometidas o câncer de próstata. Depois nós temos o restabelecimento das funções. Continência urinária, que é extremamente importante, e aí precisa muito de uma compreensão de quais os exercícios que se fazem, e aí entra o trabalho de vocês, que é fundamental, e a potência sexual. A potência sexual não é só masculina, né? Ela precisa da mulher, ela precisa do envolvimento do casal, e os resultados que a gente tem são excelentes, mas tem todo esse envolvimento, né, do parceiro, que pode, de tudo, da compreensão. Tem pacientes que são extremamente tranquilos quanto à doença, quanto ao restabelecimento das funções, e tem uma mulher super cooperativa. E tem paciente que é uma tragédia, qualquer coisa. Qualquer poça d'água ele quer se afogar. Mas o homem não tem como se afogar com essa poça d'água. Não, mas eu vou me atirar igual. É impressionante isso, né? Mas então a gente tem muitos benefícios na robótica por essa precisão, né? Mas acho... ela é operador dependente. E o muito operador dependente. Eu disse, muito operador dependente. É igual a ecografia. Não, eu fiz a ecografia. Não posso fazer do lado de casa. Pode. Mas... Se der normal, eu vou ter que... Eu tô achando que tem coisa, mas se der normal, tu vai perder teu tempo dentro do lado da tua casa e vai ter que vir aonde eu sei quem faz bem. Porque depende do profissional. Do olhar eu vou emendar uma perguntinha aqui, que talvez a robótica, ela tá útil hoje na urologia só para cirurgia de retirada de próstata ou para outras cirurgias urológicas também? Ela é excelente para
câncer de próstata, mas ela é espetacular, por exemplo, para câncer de rim, para poupar rim. Ah, sim. É uma cirurgia espetacular, porque o que ocorre? Tu tem um tumor de rim, ou 2, ou 3 no mesmo rim, lesões exofíticas, na sua maioria, ou intrarrenais. Tu consegue, com a robótica, fazer uma ecografia intraoperatória. Então, os portais robóticos têm 8 milímetros. Tá. Aí tu consegue colocar num portal auxiliar de 12 milímetros uma sonda. Entra a sonda, aí com os trocáteres, com as pinças do robô, nós levamos a sonda até o rim. E aí começa a passar em cima do rim na superfície. Porque tu não está enxergando o tumor. Ou ele é exofítico e tu não está enxergando a profundidade. E aí na tela do robô, na tua tela, e toda a sala vendo, embaixo está a ecografia em tempo real. Que massa. Não, é um espetáculo. Daí tu marca a área. Não, esse é um espetáculo. Daí tu marca a área. Fazer um comercial, olhe no Instagram de ontem. Legal. Cirurgias agora. Daí tu... Eu não posto toda hora, eu acho cansativo postar toda hora. Sim, mas cara, nós também. algumas coisas assim, né? Daí tu marca a área que tu tem que incisar. Aí tu volta pro pedículo, chega na artéria renal e aí coloca um clamp ali. Coloca o clamp e começa a contar os minutos. Nesse tempo tu tem que tirar o tumor e dar os pontos e abrir para ver o que sangra. Esse tempo é impressionantemente melhor com a robótica, por causa da facilidade dos pontos acesso e tudo mais. com dar os pontos né? Do que, por exemplo, com a videolaparoscopia, que tá ali, tu fica assim, ó. Aquele espaço mínimo, o acesso da mão do cirurgião é pequeno. O auxiliar aqui tá cansado, 3 horas, ele tá dormindo. Mostra ali pra nós. Já tá filmando outra coisa que não aqui, ó, seja tá parado. seguro. Tá parado. A imagem tá parada. Aqui o rim, ele tá parado. Então, voltando, não é só próstata, não. Para tumores renais é espetacular. Para cirurgias de reconstrução do ureter, na urologia. A cistectomia, a Nildete acompanhou o paciente nosso, de cistectomia robótica, alguns casos, é incrível. A recuperação mais rápida. A cistectomia, a gente chama da residência, é a mãe da cirurgia urológica. Eu considerava a madrasta da cirurgia. Pois é. Madrasta. Mas hoje voltou a ser a mãe. Voltou a ser a mãe, porque a cirurgia robótica tu consegue fazer muito mais rápido, né? E a recuperação desse paciente que fez cistectomia radical com um conduto ileal ou com neobexiga é muito mais rápido. Muito mais rápido. E os riscos também, talvez, do pós-operatório, de aderências, também... Sangramento é mínimo, é impressionantemente mínimo. Diminui toda essa questão. Mas, volto a dizer, não é uma cirurgia que tem isenta de riscos. Sim. Tu tá lá com pinças que, se tu não tá bem treinado, tu pode dar uma descarga numa cauterização e tu pega uma alça intestinal. Pegou uma alça intestinal, tu não viu, dá-lhe um pouco, perfurou. E aí tu tem. Então, são coisas que o público leigo tem que entender, né? Que hoje nós temos plataformas robóticas no Rio Grande do Sul, eu acho que mais de 10, né? E vai ser cada vez mais, né? Mas tem que passar pelo período de uma equipe treinada. Tá, mas e como é que eu chego lá? Não, tem o Proctor. É igual, exatamente igual a um piloto de avião. Né? Tem o cara mais experiente do lado que vai te conduzir até tu passar a curva de aprendizado. Sim, e as cirurgias são feitas em protótipos ou em... A gente tem também momentos de treinamento, tu tem consoles de treinamento igual avião mesmo. Legal. É bem legal. Que legal. Mas como o senhor deixou bem claro aqui, tem muitos benefícios, mas tudo vai depender também da condição da pessoa, da doença, né, do grau, né, de desenvolvimento da doença, cuidado, da anatomia. Sim. Então, tem benefícios, mas um tema polêmico, não né? Não tem. É um tema interessante, não diria polêmico. Eu não queria falar polêmico. Não, é um tema. A cirurgia robótica, ela é um avanço inexorável, não tem volta, tá?
mas ela depende do tripé. Depende do tripé, que é a doença, o restabelecimento do paciente, anatomia ali e o expertise da equipe que está cuidando. Não tem jeito, é isso. O robô, as plataformas de robótica estão cada vez melhores. A China entrou aí agora com robôs muito bons, né? Mas depende disso. O Rio Grande do Sul seria uma referência na cirurgia robótica? É sim. O Hospital de Clínicas foi um dos primeiros, o primeiro ou o segundo hospital público a adquirir o robô. O primeiro robô, o Da Vinci SI, eu acho que foi 2013, 2014. Bastante tempo. Faz tempo. E eu vou botar a outra que eu ia fazer, porque talvez tenha a ver um pouquinho, Nil, que é as cirurgias de afirmação de gênero. Elas também podem ser feitas por robô? Ou são feitas por robô? O Rio Grande do Sul é pioneiro, né? Pioneiro. Dr. Thiago Rosito. Isso. Lá do Clínicas, né? Do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, chefe do serviço. Extremamente competente, né? Antes dele, o nosso professor, que era o Dr. Walter Koff, eu acho que Sim. O Dr. Walter Koff foi um dos pioneiros no Brasil a fazer essa cirurgia, e hoje se faz com robótica, e se faz muito bem, rápido, né? E os resultados são muito, muito bons, né? Muito bons mesmo. Eu não é a minha praia, né? Sim. Mas acompanho o Thiago. A gente tem bloco junto nas quintas-feiras, lá no Moinhos, e conversa sobre isso, e o desenvolvimento disso é muito... Para o público leigo também, para quem não sabe, a cirurgia de afirmação de gênero é a tal da famosa a cirurgia de troca de sexo, que é a forma correta de a gente pronunciar essa cirurgia, essa referência é da cirurgia de afirmação de gênero. Né? Isso aí. E quando a gente faz essa cirurgia de reafirmação de gênero, muda totalmente a anatomia, né? E a gente pode ter ali também algumas retrações, né? Ou estenoses. É possível que a pessoa que fez a cirurgia tenha uma condição mais propensa à incontinência urinária ou retenção urinária por ter mexido em tantas faces, músculo... É o que tu falou, depende muito de várias coisas, né? Então, sem dúvida, pode ter, por causa das anastomoses, pode ter áreas de retração, pode ter áreas de estenose, pode sim, claro. Porque a cirurgia pélvica é um fator de risco para desenvolvimento de incontinência, né? E aí uma pessoa que faz essa cirurgia tem muitas áreas pélvicas, né? Sem dúvida. Envolvidas ali, né? Vocês têm tratado esses pacientes? Vocês têm tido acesso? De reafirmação de gênero? Eu a gente não tem tido acesso. Não temos essa procura. Não sei para onde eles... Existem alguns ambulatórios aí distribuídos pelo estado, né? O Clínicas é a referência ali no Protig, né? Mas essa é uma pergunta minha, porque a gente conhece o ambulatório de cuidado à pessoa trans em Porto Alegre, e não tem cuidados específicos relacionados a incontinências, né? Não tem. Não. É sobre isso que eu ia dizer. Esses ambulatórios não têm especificidade. Não tem essa especificidade. Mas é uma coisa nova. Eu acho que vai começar. Eu acho que sim. Vai começar a se ter. Porque esses ambulatórios, eles acabam tratando mais das questões psicossociais do que das questões físicas. Que é a primeira coisa, na verdade, né? É a primeira coisa, exatamente. É isso, é desse caminho que tu vai, tá decidido. Bom, depois disso, então esse é o primeiro caminho. Agora vem. Mas a pessoa entra nisso também, né? Eu resolvi uma parte da minha vida, que é fazer a reafirmação de gênero, e agora eu tô incontinente. Sim, e agora eu quero namorar, eu quero ter o meu corpo que eu sempre sonhei, né? Eu quero ser o que eu sempre quis. As questões hormonais também acabam sendo muito abordadas nos ambulatórios de reafirmação de gênero. Santa Cruz do Sul tem um ambulatório de transexualidade, que é dentro da universidade, né? E eles começaram trabalhando com as questões psicossociais e evoluíram para as questões relacionadas à hormonização desses sujeitos, e daqui a pouco o próximo passo é passar para as questões da cirurgia de afirmação de gênero feitas dentro do hospital. Sim. E aí, lá
onde eu estudo lá, faço doutorado na Universidade de Santa Cruz do Sul, e ali a gente tem entradas e discussões relacionadas a isso, né? Da estomaterapia, em várias áreas dentro dos setores da universidade. Falando de hormônio, Então, para a gente ir fechando nossa discussão. Que falar de hormônio. Não ia fugir dessa. como é que nós Falando não de ia... hormônio. A gente não podia perder a oportunidade Tem de várias perguntar sobre questões isso. aí e até que envolvem os urologistas, né? E por isso. A gente não ia deixar de perguntar. Mas... A nova praga do século 22. Pois Então fala mais. E a testosterona? Conta pra Querem nós. usar? Então Querem conta usar. pra Querem nós. usar, hein? Não, eu não quero As usar. três eu quero querem só usar, os saber. três querem usar. Não quero. A gente não quer precisar, mas conta pra nós, então. O que tu quer saber? Tá na moda, né? Tá na moda. Mas E- saúde tem que estar na moda, mas a má saúde não pode estar na É moda. verdade. É então, justamente esse o já nosso tá ponto. começando a dar um alerta pra gente, né? Então, assim, é um hormônio masculino, né, doutor? Mas tem o Rafael? a testosterona é masculina, mas é produzida por mulher também, né? Mulher sim. produzida. Mas quando o homem precisa repor Vou testosterona? fazer uma pergunta para vocês, tá? Pergunta Quantos por cento tu acha que a mulher entra em falência hormonal? Quantas mulheres? Não. Qual o percentual? Qual o percentual de mulheres que entram em falência hormonal? De qualquer hormônio? De qualquer hormônio? Falência hormonal. Eu falei isso hormonal. Eu não Acho tenho que ideia todos, de quantas. praticamente. É, 100%. 100%. Claro menopausa. que pode ter Mas eu aquelas sou, que não é. eu sou homem e eu precisei repor. Na verdade, não repor Não sei, testosterona. não foi meu paciente. Não fui. É. Mas eu não eu tive testosterona baixa em um determinado momento da minha vida. Não significa que tem que repor. Não repus. Então. Não repus testosterona. Ah. O que eu fiz foi melhorar algumas práticas de vida, de exercício, de alimentação, de qualidade do meu sono, de qualidade da minha vida, da ingesta hídrica, E ela... Perfeito. e ela Voltou foi restabelecida. O meu próprio organismo Parabéns. se restabeleceu e eu não fiz reposição de Parabéns. testosterona. Isso. Mas essa é uma questão que está muito Pois então. Vamos lá. gritante nesse Quantos momento. por cento tu acha que homens têm andropausa? Deve ser todos também, se a gente tem menopausa, porque eles não vão ter andropausa. Pois é, olha É que uma boa fase da pergunta, vida. Eu né? também acho. Acho que todos também. Eu também acho que todos vão ter... Em algum momento da vida, redução talvez todos. hormonal. Se choquem, mas 5 a Só. 7% só. Que Ó. injustiça. Tô revoltada agora. Agora eu tô revoltada. Mas de fato, por né, isso a gente- que a gente é porque- mais prático. Mas Não de é fato a gente prático. vê como os homens, menos muitos complexo. homens Por têm... isso que a gente é menos complexo. Mas claro, Não é possível isso. é. É uma Que injustiça da loucura. natureza. E eu brinco que a É. testosterona é a que move o mundo, tá? Esses 5% são todos no Tibete, lá, ficam no Tibete, lá. Porque a Entendi. testosterona é que move o negócio. Uhum. Ela mata também, mata mais homens. Sim, Né? sim. Brincadeiras à parte, a reposição de testosterona, o hipogonadismo, ele Sim. só deve ser reposto quando tu tem uma alteração clínica, sintomas, que foi o que tu contou, e laboratorial. Uhum. Aí sim, né? Sim. Mas a variação dela, por exemplo, se vocês olharem os níveis de referência dos laboratórios da cidade, os kits variam de 180 a 700, de 280 a 800. super alto, né? Doutor, eu tenho 350. Tá lindo? Vamos lá, me dias. Não, mas eu tenho que usar testosterona, porque eu quero me sentir melhor, não vou me sentir melhor. Vai. Assim como se tu tomar um remédio para dormir, tu vai dormir melhor. Assim como se tiver um remédio para acordar, tu vai acordar melhor. Um para rir, tu vai rir melhor. Só que não é assim. Não. Não pode ser assim. Não pode ser moda isso. Uhum. Porque isso em algum momento vai ser cobrado. Uhum. Vai A ser conta cobrado. vem, né? A conta vem. Vem. É. Então, vocês não estão vendo aí várias mortes em academias. Mas o cara... Verdade. Tava o cara tá bem, o cara super... Né? Certo que faz alguma coisa, algum uso, e geralmente são usos de hormônios não... Né? Que a gente não sabe de onde vem, não Controlados, sabe de onde é que vem. né? Né? E não Então, orientados. Essa é uma praga, tá? Que eu espero que, e já está, as sociedades de endocrinologia, urologia, medicina do esporte, extremamente preocupados com isso, tá? Porque reposição hormonal é muito raro em homem, necessidade,
né? Vamos aos sintomas. Do nada, né? Tu chega exatamente como tu contou. Bah, eu não tenho vontade de levantar da cama. Né? Sempre gostei de trabalhar. Bah, eu estou muito mais cansado. Eu não tenho interesse pela pessoa que eu achava bonita. Passam mulheres, homens. Não tenho desejo. O meu humor, que era sempre bom, agora tá. E daí, então, só um pouquinho. Vamos alertar, existe alguma coisa, algum foco? Não, minha vida está bem, estável. É isso que eu estou notando. Bom, então vamos lá. Vamos medir a testosterona. Pá, 100, 80 testosterona. Bom, aí tu vai repor nesse paciente, ele vai reagir, né? Claro, com outras medidas que tu fizeste muito bem. Parabéns. E aí tu recupera, né? Mas a imensa maioria que quer como uso recreativo, quer ser super-homem, eu e todos os urologistas que fortemente contraindicam. Então, a gente queria trazer esse alerta aqui, né? Mas não combinamos, né? Não é. Mas a gente queria trazer esse alerta, porque isso é algo que está muito por aí, né? A gente que pratica atividade física, a gente está nas academias, né? Nos estúdios de atividade física, eu, Nil, Vanessa, a gente escuta isso e a gente discutindo isso, assim, vamos trazer para o Dr. Rafael para a gente falar um pouco sobre esse assunto, porque fundamentalmente é com relação à testosterona, porque a gente estava comentando, as mulheres usam também. As mulheres usam também. Tem umas pomadas, gel. E me incomoda muito ouvir essa conversa dentro da academia como se fosse já uma coisa saudável, naturalizada. Eu ainda faço atividade física num estúdio, que é um estúdio com pouca gente, um cara que orienta a atividade física de cada um e tal. E mesmo ali a gente escuta esse tipo de coisa. Porque são as facilidades, né? São as facilidades que tu quer. Rápido. Tu quer o resultado rápido. Eu tenho pouco tempo, eu tenho que começar a ter uma alta produção. E na verdade, pessoal, nós, depois dos 50 anos, a gente tem que decidir como é que a gente quer envelhecer. Tá? A notícia ruim é que todos nós vamos morrer. Vocês sabiam, mas você não tem como fazer. Mas a forma como isso vai acontecer. E aí entra muito a atividade física. Mas isso, quem faz atividade física é um bem que traz impressionante. Quem faz, assim, ó, olha, e eu uso o exemplo do violão. No início, tu ir numa academia, quem odeia, é igual tocar violão. Dali 6 meses, tu vê o resultado, e dali um pouco tu já tá, já sai, eu sei que vou te amar, e tá. Exatamente, é isso aí. E dali 1 ano tu toca de ouvido. E a academia é a mesma coisa. E seja caminhar, se movimentar. Então, eu acho que nós temos que não deixar descambar o peso, a gordura abdominal principalmente. A gente tem que ter um médico para chamar de seu do ponto de vista de prevenção das coisas. No caso de vocês, é fundamental o trabalho de vocês, porque vocês vão também despertar saúde nos pacientes, né? E procurar evitar as soluções mágicas. Emagreça 7 quilos em 7 dias, comendo o que come, bebendo o que bebe, pergunte-me como. Não tem milagre, né? Não tem milagre. Não existe solução mágica para nada. Né? Ontem falávamos de estética, não existe solução mágica, não existe solução mágica na urologia. Então, o que existe é isso, é um esforço para te manter a tua saúde, né? É isso aí. Eu tô lá num programa de pós-graduação, doutorado, em promoção da saúde, né? Então a gente discute muito esses temas, assim, todos que estão ali, mestrandos e doutorandos, discutem. O foco principal é promover saúde, né? Um programa de promoção da saúde. E a minha orientadora não fazia atividade física regular. Olha só. Né? Esse é uma coisa que eu... E aí... É até antiético, exatamente. Não, e ela otorrino fungando nutricionista com 3 dígitos. Exatamente. E ela passou, e ela fala sobre isso hoje, assim, eu passei a fazer atividade física, agora ela posta no Instagram, a minha orientadora posta no Instagram, e ela diz, nossa, como eu tô com melhor disposição, como eu tô com melhor, tudo isso. Eu disse, ai meu Deus do céu, fico até com medo de ela com mais disposição, né, de cobrar demais de nós. Pode repercutir em algumas áreas. Nos mestrandos e doutorandos.
Doutor Rafael, Isso. tá muito bom. Muito obrigado. Não, Mas a gente tem que ir conduzindo pro final. A gente Claro que fica, sim. no início, a gente ficava preocupado. 45 minutos, 1 hora, né? A gente Vai não vai conversar. Nós estamos fechando vocês aqui. falam demais. É, A gente fala. Deixar, a gente gosta muito E do se que deixar, faz, então a gente não fala só demais. fala, como a gente também pergunta. Pergunta, se nós vamos deixar. continuar fazendo interrogatório contigo aqui. Mas acho que tu deixou uma mensagem importante aí, né? Já, então, né, para nós, a gente deixa uma mensagem importante de que a gente tem que promover saúde e cuidar de si também, né? Isso aí. Eu acho. E como é que um pai de família e uma mãe vai estar passando orientações para seus filhos se elas não fazem? Tem que ser exemplo. Como né? é que o exemplo arrasta? É. Não adianta tu dar no interior a gente cagar regra, tu não faz nada disso aí. Não adianta mesmo, né? É isso aí. Muito bom, Perfeito. muito bom, muito obrigado pelo convite, fiquei extremamente Nós honrado. A gente que agradece e ficou honrado. E achei, com essa olha, um presença papo, faltou chimarrão só, mas... É verdade, né? A próxima pode vez a gente traz o chimarrão, vamos fazer, eles vão providenciar. Combinado. A gente quer agradecer Isso aí. demais. Joia. Tá? Isso aí. Foi realmente esse tempo exíguo, mas foi Não, super foi positivo. muito Acho bom. que a gente conseguiu discutir vários temas. Boa. Foi muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado, realmente, né? Acho que assim, essa integração entre a estomaterapia e mostrando que a gente está aqui para colaborar com o trabalho dos colegas médicos, né? Colaborar com a equipe multiprofissional. Eu tô lá nesse programa que é multiprofissional, então a gente troca entre nós muitas coisas É positivas. o ganha-ganha. É o ganha-ganha, é Ganha-ganha. isso aí, né? Então, só agradecer, Nós também. né? E a gente, então, fica aí finalizando. É uma pena, a gente fica aqui com dor, né? Tentando não terminar, mas a gente vai ter que finalizar essa edição do podcast, além do básico da Clínica de Estomaterapia Nasces de Porto Alegre, né? Falando de novo um pouco dos nossos patrocinadores aí, deixando eles contentes com o nosso trabalho aqui. E que estão proporcionando que a gente traga essas conversas tão interessantes. Tão E às importantes. vezes de dúvidas que a gente tem e não consigo estar lá conversando contigo, perguntando, né? Toda hora. então. É isso aí. Então, a gente gostaria de agradecer a um dos nossos patrocinadores aqui do podcast, além do básico, né, da Clínica Nasces de Estomaterapia. A Cosmoderma, então, a gente já apresentou no início do podcast. Ela tem uma linha que se chama Dermilon. A linha Dermilon, ela tem alguns produtos, e aqui a gente está destacando o limpador de pele sem enxágue da Cosmoderma, que vem da linha Dermilon. O limpador de pele sem enxágue, ele vem para facilitar o atendimento, né, de nós estomaterapeutas ou de qualquer familiar, cuidador, né, que esteja ali fazendo a limpeza da pele de quem necessita, né, pele geralmente com lesão. É uma solução que limpa suavemente, sem irritar a pele. Tem o pH ácido, que é super compatível com o pH da pele. Ele contém surfactantes e agentes hidratantes, não tem fragrância e é hipoalergênico. Ele vem em frascos líquidos, spray, em versões de 50, 100, 250 e 500 ml. E super facilita a vida de quem atende aí os pacientes com feridas e lesões de pele. E a gente quer lembrar também da Vidibula, que é uma empresa que está há mais de 3 décadas especialista na área de dispositivos médicos e terapias avançadas para o tratamento de feridas complexas. Dedica-se a apoiar profissionais e instituições de saúde, oferecendo tecnologias que unem inovação, segurança e resultados clínicos comprovados. Entre essas tecnologias, a gente tem a terapia por pressão negativa, Carilex, que ela controla o ambiente da ferida, promove recuperação mais rápida e eficaz, e que a Vidibula tem uma trajetória construída sobre confiança, ética, parceria, e acredita que cuidar de feridas é transformar vidas. E também temos o apoio da empresa RVB, que é uma empresa também consolidada já aqui no Rio Grande do Sul, com os produtos da marca Hollister, que são produtos para cuidados com estomas. E a gente gostaria que vocês conhecessem, né, a marca o modelo das bolsas Cera Plus. Então, essa resina das bolsas Hollister, ela tem uma infusão de ceramidas, que a ceramida já é um produto natural da pele e vai ajudar a manter a umidade e hidratação da pele. E ela tem uma convexidade suave, que pode ser usada já no pós-operatório imediato. Isso ajuda na vedação da pele e melhora
a condição da cicatrização por não ter contato com o efluente do estômago. E ela tem, nesse modelo, um recorte grande que vai comportar vários tamanhos de estoma e tem uma área maior de aderência na pele. Então, é o que a gente gostaria de apresentar para vocês. E a LifeSul, que eu estava falando no início, ela o grupo LifeSul é o representante, importador, representante distribuidor da marca Salts no Brasil. A Salts, ela é uma das principais designers, fabricantes e fornecedoras de produtos para estomia em todo o mundo. Salts é uma empresa familiar, foi fundada em 1948 por Ted Salts. É um dos fundadores da empresa, que eu conheci, inclusive. Tive o prazer de conhecer o Mr. Ted, que não está mais com a gente, recentemente faleceu. É uma empresa comprometida com a melhoria da qualidade de vida dos estomizados, as pessoas com urostomias, ileostomias e colostomias, sempre ouvindo os clientes. Então, eles têm uma equipe que ouve os clientes que usam as suas bolsas e colocam essas opiniões, sugestões na tecnologia de desenvolvimento de design das bolsas que eles fabricam. E essa escuta é para botar eles em primeiro lugar nesse sentido, mas fundamentalmente para promover a qualidade de vida dessas pessoas que utilizam as bolsas produzidas pela Salts. Então, a Salts está destacando aqui para nós 2 modelos, que são as bolsas linha Confidence Natural Advance, aquela lá, e a linha Confidence Soft Convexa, que é essa bolsa aqui. A Salts tem na sua característica, na resina, a infusão de aloe vera, que é um protetor natural da pele, e a resina das bolsas, elas vêm com essa tecnologia FlexiFit, que tem esses recortes, que auxiliam na modelação, na acomodação da placa ao redor dos estomas dos pacientes que utilizam. Né? Então, uma resina reconhecida pela Fundação Britânica de Pele, pois a Salts é uma indústria britânica, e também Aliança Britânica de Pele Saudável. Então, são produtos de alta tecnologia que a gente tem disponível, inclusive lá na Clínica Nassis de Estomaterapia de Porto Alegre. Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Rafael. E a gente finaliza aqui mais um episódio do podcast. Muito obrigada.